Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, o podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Nesta semana, tiramos um tempo para respirar e entender melhor o que estamos vivendo frente à pandemia e às novas dinâmicas de trabalho. Quais são as implicações desse contexto para o nosso bem-estar ou mesmo para a nossa felicidade? É um questionamento que se liga a diversos outros assuntos tratados recentemente aqui no Falação e que gera reflexões que nos levam a melhores práticas de comunicação. O convidado é Renato Giannini Ribeiro, ex-ministro da Educação, professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo e professor visitante da Universidade Federal de São Paulo, além de membro do Conselho Consultivo da ABERJ. Renato Giannini, que grande prazer tê-lo conosco aqui no Falação. Prazer é meu. Temos muito que conversar hoje, mas antes do papo, conta pra gente um pouquinho sobre a sua carreira, conta pra gente como você chegou a esse tema da felicidade. Eu fui professor de filosofia política a vida toda, e ética também, né, que são duas questões muito relacionadas. A melhor forma de conviver coletivamente, a filosofia política, a forma mais digna de lidar com os outros e com si mesmo, a ética, e a partir daí também eu participei de outras atividades, fui do conselho da SBPC, do CNPq, eu fui ministro da Educação, numa fase muito difícil, quando o Brasil estava sem dinheiro nenhum, então tudo que você tinha para lidar era com ideias, mas você não tinha mais recursos, foi em 2015, e a questão da felicidade é uma questão que sempre me interessou, porque ela contrasta com a ideia de prazeres. Muita gente confunde prazer e felicidade. Muita gente pensa que para você ter a felicidade, você tem que ter prazeres o tempo todo. Tanto que, às vezes, a pessoa está muito contente com alguma coisa que aconteceu, tomou um sorvete, trocou um beijo com a namorada, fala, estou tão feliz. E eu costumo dizer, se o termo é feliz, você não tem como estar, você é feliz. Não dá para felicidade ser uma coisa de um instante. Felicidade é uma coisa mais permanente, mais duradoura. O que é coisa do instante é um prazer. Eu tenho prazer de ter tomado um sorvete incrível, beber uma coisa ótima, comer algo muito bem, estar amorosamente feliz por um determinado instante, pular carnaval. Tudo isso dá momentos de muita alegria. Mas a felicidade é uma coisa mais duradoura. E então, o que tem me interessado muito é como você constrói a felicidade na duração. Como você faz que a pessoa consiga, dentro dela, ter elementos de força interna que façam que ela resista aos momentos mais difíceis, que ela seja capaz, enfim, de passar por um momento de muita alegria, depois por um momento de muita tristeza, sem quebrar a sua estabilidade interna. A felicidade tem muito a ver com essa estabilidade interna e essa história da pessoa estar bem com ela mesma. É mais ou menos isso, bem em resumo, o meu interesse na questão da felicidade, e acho que falta felicidade em nosso tempo. Então, é importante a gente lutar pela felicidade. Que interessante. Eu estava pensando, pesquisando sobre este tema para realizarmos este episódio, e uma das coisas que me vinha à mente sempre é como popularmente trabalho e felicidade muitas vezes são antônimos, não é? Quando pensamos em conversas descontraídas mesmo, em rodas de amigos, às vezes no próprio ambiente de trabalho, as pessoas vão se referir aos seus afazeres, às suas obrigações, de uma maneira que é contrária à felicidade. Você também nota isso? É verdade. Aliás, uma das etimologias dadas para a palavra trabalho é tripalium, que seriam 3 pedaços de pau, debaixo dos quais as pessoas seriam forçadas a passar. Seria uma espécie de jugo sobre a pessoa, uma coisa que pesa sobre a pessoa. Em várias línguas, a palavra equivalente a trabalho é uma palavra que diz respeito a algum tipo de sofrimento. Trabalhar está muito associado ao sofrimento. Agora, houve um sociólogo do trabalho, que é uma área interessante de pesquisa, que faz já um tempo, uns 50 anos atrás, fez uma distinção que eu acho muito bacana. Ele disse que há 2 tipos de trabalho. Aí você diria, sim, manual e intelectual. Não, não era isso. Ele falou, há 2 tipos de trabalho. Um trabalho que ele próprio traz uma realização para a pessoa e um trabalho que ele é um meio para você se realizar mediante o salário, o ganho que você tem com ele, se realizar em outras coisas. Então, há certos trabalhos, como, por exemplo, imagine, professor. Se você não gostar de dar aula, você vai ser um professor muito ruim. Médico, se você não gostar de atender gente, psicólogo,
Se não gostar de atender gente, vai ser muito ruim. Então, são algumas profissões que eu estou dando exemplo, em que, se você não tiver uma satisfação, eu diria mesmo a felicidade na própria profissão, você vai ser muito ruim. Agora, há outros trabalhos, muitos, talvez a maior parte, que eles próprios não dão prazer ou satisfação ou felicidade. Então, são a forma de você ganhar dinheiro para, no seu tempo de lazer, você ser feliz. E eu não vou elencar quais são esses trabalhos, porque varia muito de pessoa para pessoa. Aquilo que para uma pessoa pode ser péssimo, por exemplo, fazer limpeza. Há pessoas para quem fazer limpeza é muito desgastante. E há pessoas para quem fazer limpeza traz uma satisfação enorme, porque elas sentem que estão diante de um antes e um depois, que são muito positivos, que o depois é muito positivo. Então, isso depende muito da pessoa, mas eu acho uma distinção interessante de você ter trabalhos que eles próprios realizam. Daí o interessante é, primeiro, sempre que possível, você tentar um trabalho que te realize no conteúdo dele. E segundo, tentar fazer que os trabalhos que não realizam as pessoas, que eles mudem, que eles sejam substituídos por máquinas, que eles avancem de alguma forma, que melhorem, né? E muitos trabalhos que não realizavam as pessoas estão sendo substituídos. Quando contextualizamos isso para 2020, eu penso ser interessante notar como muitas pessoas encontraram novos paradigmas para a própria felicidade durante o trabalho remoto, não é? Eu sou professor de filosofia, ou seja, da área de humanas, na USP. Há uma tradição, mais na área de humanas, de que muitos professores dessa área trabalham em casa. Enquanto o pessoal que trabalha em laboratórios, os cientistas de exatas, biológicas, química, eles trabalham em laboratórios, precisam do equipamento que está na universidade. Eles trabalham coletivamente. O pessoal de humanas, é claro que é uma parte que vai todo dia à universidade, lê lá, escreve lá, recebe os alunos, dá aula lá, mas muitas das pessoas de humanas vão à universidade muito mais para as aulas, para as reuniões, que aliás ocupam muito tempo, mas a pesquisa propriamente dita, a leitura, a escrita, você faz em casa. Então, eu tenho experiência, muita experiência, em home office, em teletrabalho, como muitos colegas meus têm. E isso, vamos dizer, traz dois pontos que eu acho cruciais. O primeiro ponto, para nós, eu estou falando evidentemente de pessoas que são professores universitários, que então moram em condições razoáveis, etc. Para nós, trabalhar de casa é mais confortável do que trabalhar na universidade. Você para, eventualmente, você coloca a música que você quer, se você trabalha ouvindo música, o que alguns fazem, outros não. Você pode parar, fazer um chá para você, tomar um café que você mesmo fez ou coou, e você tem a sua biblioteca, as suas coisas próximas. Então, isso tudo tem uma série de confortos que são positivos. Agora, também há o elemento negativo do teletrabalho, do home office. É que, primeiro, você não separa o ambiente do trabalho e do lazer. E você não separa o tempo do trabalho e do lazer. Então, quando você tem um trabalho no escritório, na fábrica, onde seja, você tem um horário de começar e um horário de terminar. Então, antes disso não acontece nada, depois disso você está livre. Quando você trabalha em casa, você vara à noite, vara fim de semana, você é procurado em casa. Eu tenho uma amiga que trabalha num banco, e ela me disse que agora que ela está fazendo home office, acontece de ligar, o chefe dela ligar para ela às 9 da noite no celular, coisa que ele jamais faria quando ela ia à sede do banco, quando ela trabalhava na sede do banco. E na sede do banco, quando dois deles ou três saíam para tomar um café, sem sair do banco, ninguém se incomodava com isso, enquanto agora tem gente olhando o tempo todo na tela para ver se eles estão trabalhando ou não. Então você veja que existem aspectos positivos e negativos no home office, no teletrabalho, que são complexos. Quer dizer, você gasta menos tempo, você não gasta trânsito, é verdade, mas você gasta luz, gasta a sua casa. O que eu acho mais grave é você não ter a separação do lazer e do trabalho. Eu acho que é uma separação muito importante para a saúde mental. Sabe? Acho que para a saúde mental, para o equilíbrio da pessoa, é bom você sentir. Existe um certo momento em que eu desligo. E nós estamos numa sociedade em que o desligar ficou difícil. Tanto que você tem muita propaganda, tanto de celular quanto de internet, que diz você estará conectado 24 horas por dia. Assim, se você subir
No Everest, você estará conectado. Bom, eu pergunto, qual a graça de você subir no Everest para estar conectado? Qual a graça de subir no Everest para saber qual está sendo a temperatura em São Paulo, como está a sua conta bancária, se alguém curtiu um post seu? Não tem graça nenhuma. Então, eu acho que existem certos momentos de lazer, de privacidade, etc., que têm que ser preservados. Que interessante ouvir isso, que precioso. Temos ouvido muito sobre esse tempo de trabalhar em casa também como um período de maior autoconhecimento das pessoas. Você mesmo mencionou a questão de você subtrair o tempo de deslocamento até o trabalho, por exemplo. E eu Uhum. imagino que nessa dinâmica, muitas pessoas podem estar até temerosas de precisarem voltar aos seus locais de trabalho em um novo momento, em uma nova dinâmica. Agora, enfim, nesse momento da pandemia, quais são as questões que você acredita serem as de maior relevância, então, para termos em mente durante esse contexto? Eu acho que a coisa mais importante, que infelizmente eu tenho visto muito pouco observado, é o seguinte: nós passamos um ano morrendo de medo. E houve pessoas que morreram de fato, e quem sobreviveu, teve e ainda tem muito medo. A vida das pessoas ficou por um fio. Estatisticamente, você olha outras epidemias, você pode até dizer, morreu pouca gente, mas comparado com outros, mas morreram alguns milhões de pessoas. Morrerão milhões de pessoas até terminar essa pandemia. A gente hoje que vê a luz no fim do túnel, isso quer dizer o quê? 6 meses, um ano, até estar todo mundo vacinado, supondo que a vacina funcione, supondo que a vacina coloque um paradeiro nisso tudo. O que me parece que quando se volta ao trabalho, ou aquelas pessoas que nem pararam de trabalhar, frentista de posto de gasolina, pessoas que trabalham em supermercado, pessoas que produzem alimentos, o que não se colocou para essas pessoas foi um canal de escuta. Foi um canal de escuta para elas dizerem os dramas, as dificuldades, todas as coisas por que passaram. Tudo isso de certa forma, varrido para baixo do tapete. Então, é como se nós pudéssemos voltar ao trabalho simplesmente com o chefe dizendo: olha, ficou um monte de pedido engavetado, temos um atraso na remessa de material, por favor, vamos empacotar esses produtos, fulano leva ao correio, chama a transportadora, entrega, etc., sem abrir um espaço para as pessoas sentarem, fazerem idealmente uma roda e dizerem: como foi para você? O que você passou? Quais foram as suas maiores dificuldades? O que você aprendeu? Sabe? Esse espaço não houve. Na verdade, eu comecei a pensar muito isso depois que houve um movimento todo para a volta às aulas. Eu fui professor, sou professor, aliás, né? Estive ministro da Educação, tenho filhos estudando em escolas à distância e é claro que eu sei que a escola faz falta e o convívio presencial faz muita falta, sobretudo para crianças, para adolescentes, faz uma falta enorme. Agora, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um período de risco, um período de grande perigo. E houve essa pergunta não, para os alunos, para os professores, para os funcionários, como que foi esse período, como está sendo? Existe um lado material na volta ao presencial, isso vale para a escola, vale para a empresa, vale para qualquer organização, que foram tomados todos os cuidados, tem janelas que abram, está arejado, há distanciamento físico. Eu gosto, inclusive, os franceses, eles não falam em distanciamento social, eles falam: nós não queremos distanciar socialmente, nós queremos fazer um distanciamento físico para permitir que haja o vínculo social. Agora, esse laço social, ele depende hoje de você ter vários cuidados, máscara, higienização, tudo mais. Agora, fora esse lado objetivo, técnico, sanitário, biológico, existe a questão dos sentimentos. E não está se abrindo praticamente espaço para as pessoas falarem dos seus sentimentos, falarem que medo tiveram. E, eventualmente, eu acredito até que seja minoria, bem minoria, alguém até dizer: para mim foi uma experiência boa, foi uma experiência interessante. Deve haver pessoas. Aliás, houve um caso muito interessante. Alguém publicou um artigo no LinkedIn, que depois foi respondido pelo Steinfeld, o famoso humorista lá da Seinfeld,
que teve a série dele com tanto sucesso na TV. E o Seinfeld respondeu no New York Times, o artigo do outro no LinkedIn. A Folha traduziu o artigo do Seinfeld, que é um pouco assim: quem ama Manhattan, quem ama a ilha de Nova York, jamais deixará de amar, o verdadeiro nova-iorquino nunca abandonará Nova York. Era um texto que você não entendia direito para troco do que vinha. Mas, como eu tinha visto no New York Times, e eu vi que era uma resposta a um texto do LinkedIn, eu entrei no LinkedIn e li. E era um texto muito bom do LinkedIn, que a Folha não traduziu, pelo menos não traduziu de imediato. O texto do LinkedIn dizia o seguinte: eu sempre vivi em Manhattan, adoro, etc e tal. Agora, com a pandemia e tendo que trabalhar à distância, eu, que sou separado, peguei meu filho e fomos, acho que para a Flórida. Foi para um lugar distante, amigos dele foram para o Arizona, foram para lugares muito mais baratos e mais quentes. E estão trabalhando à distância. E o que ele dizia é: eu não volto a Manhattan, sabe? Tem muita coisa que eu sinto falta, a parte cultural, a parte da vida de Manhattan, nada que eu não possa cumprir passando alguns dias de vez em quando em Manhattan, pegando um avião, passando uma semana em Manhattan, vendo tudo que eu quero ver. Mas essa vida que eu estou tendo, um lugar mais quente, mais sol, com mais espaço, mais barato, eu não troco. Então, há pessoas que estão tendo esse tipo de vida. A gente está abrindo espaço para essa conversa. Essa é uma das poucas percepções positivas, eu diria, do, vamos chamar como quiser, confinamento, distanciamento, etc. Fora isso, tem as percepções negativas. O medo, as pessoas queridas que foram perdidas, o fato de que hoje conhecer gente nova ficou muito difícil. Como você vai conhecer gente nova quando você não sai e quando você vê as pessoas com máscaras, sabe? Você vai conhecer gente nova por aplicativo? Então, e o que é conhecer por aplicativo, sabe? É muito relativo, é muito limitado. Então, está havendo um custo afetivo muito grande, com alguns pequenos ganhos afetivos, como que eu mencionei, das pessoas que foram morar em lugares melhores. Mas essas perdas, elas têm que ser tematizadas. O empresário, o líder, ele tem que ser capaz de escutar, de ouvir isso e de abrir a escuta para que os outros sintam confiança nele. Quer dizer, há uma coisa que às vezes as pessoas confundem: a diferença entre líder e chefe. Chefe dá ordens. Um chefe diz o que você tem que fazer, distribui escala de trabalho, manda fazer, ponto final. Um chefe, no limite, pode ser substituído por um aplicativo. Um líder, não. Um líder é alguém que escuta, que recebe, vamos dizer, todas as queixas, todos os sentimentos, todas as afirmações racionais também, recebe tudo isso quase, para fazer um paralelo, não sei se é muito feliz, como insumos, como ingredientes. E aí ele é capaz de processar tudo isso e dizer: o que eu vou fazer com isso tudo? Quer dizer, com essas pessoas que sofreram, o que eu vou fazer para que elas consigam trabalhar bem? Como nós vamos melhorar essas relações? E a gente sabe que o ambiente de trabalho é decisivo para as relações melhorarem. O ambiente de trabalho pode ser muito ruim e pode ser muito bom. Eu tenho experiências de conhecer as duas coisas: ambientes de trabalho em que as pessoas se sentem mal e ficam contentes de até mesmo de irem para a distância, e ambientes de trabalho que são lugares de prazer, de satisfação, de encontrar pessoas. Há uma coisa que a gente não pode esquecer, que é quando você trabalha num lugar, você desenvolve amizades, umas mais profundas, outras menos profundas, mas muitas dessas amizades vão durar o tempo que você trabalha lá. Não quer dizer que sejam amizades ruins. Quer dizer apenas que, se quando você sair de lá, talvez você não tenha tempo de encontrar essas pessoas com a frequência que você tinha, de fazer brincadeiras que você fazia várias vezes por dia com uma ou com outra, de trocar afeto. Então, esse espaço presencial, eu acho muito difícil abrir mão dele. E eu acho que a gente tem que levar em conta isso. Nós estamos suspendendo o contato presencial para salvar as vidas. Agora, vamos voltar a ele? Vamos sentir que há vantagens no distanciamento? Vamos aguentar uma sociedade de distanciamento muito radical, em que o contato com o outro vai ser mediado por aplicativos? A gente só vai conhecer pessoas a partir de aplicativos? Ou o que vamos fazer? São questões que eu acho importantes de colocar agora, sabe? Previamente, muito vai se resolver nos próximos meses. A gente vai ver o que funciona e o que deixa de funcionar. Mas nesse momento, eu acho
importante a gente já ir simulando o futuro, André. Eu acho isso decisivo. Que interessante. Sabe o que eu estava pensando aqui, Renato? Que há alguns meses, quando estávamos conversando sobre a implementação do formato de trabalho remoto, muito do que era trazido pelos profissionais, pelos pensadores, professores, eram conceitos de comunicação não violenta, de humanização, todas essas ideias de olharmos para dentro de nós mesmos e olharmos para as pessoas enquanto pessoas. E ouvindo o que você me diz agora, eu imagino que neste prever o futuro, como você disse, neste talvez sonhar o futuro mesmo, né? Essas questões continuem fazendo parte, é necessário que elas entrem em jogo novamente, não é? Eu acredito que sim, eu acredito que a gente tem que ir pensando cenários, pensando situações, mas também não é só pensar, vamos dizer, racionalmente a partir de teorias já prontas. Eu acho que é muito importante escutar. O que nós vamos escutar das pessoas? Quer dizer, eu tenho a hipótese de que nós vamos escutar sofrimentos, de que nós temos que estar prontos para ouvir sofrimentos. Sofrimentos os quais às vezes nem teremos soluções, saídas. Há pessoas que ficam muito mal quando ouvem outras sofrendo, porque elas têm a impressão de que elas são obrigadas a dar uma resposta e reagem a isso de maneira até agressiva. Quer dizer, o que eu posso fazer por isso? Às vezes você não pode fazer nada, a não ser emprestar sua escuta. Mas emprestar sua escuta às vezes é muito importante. Eu lembro do presidente da França, Sarkozy, um conhecido dele, uma vez, um amigo dele, uma vez me disse que o Sarkozy era uma pessoa que tinha uma capacidade de escuta muito grande e que ele percebia muito bem o que a pessoa que chegava a ele queria dizer, queria. Às vezes você chega dizendo uma coisa e você quer outra. Pode ser simplesmente você queira um ombro amigo, um, uma escuta e alguém que leve você em conta, que respeite você. Pode ser isso. E pode ser também que a gente perceba pelas queixas, pelas coisas que as pessoas dizem, que existem coisas positivas nisso tudo, que existem coisas que a gente possa ajudar, que a gente possa colaborar, que a gente possa definir uma nova humanidade. Como a gente vai fazer isso tudo? A gente ainda não sabe. O que eu acho que não dá para fazer é ficar com reação puramente burocrática, tipo, como está funcionando muito bem o teletrabalho em determinada empresa, então vamos desativar os escritórios presenciais, vamos trabalhar só em teletrabalho, vamos economizar dinheiro com o escritório presencial e ponto final. Isso daí é uma solução muito mecânica. Você não sabe como vai ser. Quer dizer, uma coisa é as pessoas trabalharem à distância 6 meses, talvez um ano. Outra coisa, será que vão trabalhar a vida toda à distância? Será que na hora, será que havendo essa mudança do presencial para o que os franceses chamam de distancial, a gente chama de virtual, mas eu acho que distancial pega melhor o sentido da coisa. Será que não será preciso aí fazer de tempos em tempos reuniões, encontros, em que as pessoas se vejam? E que tipo de encontro? É uma festa? É um almoço? É um bate-papo? É uma reunião de trabalho? O que dosagem de presença vai ser preciso ter para não tornar a relação das pessoas muito abstrata? Porque se você tiver ah, trabalhadores que são apenas distanciais, que vínculo eles vão ter entre si? Que vínculo eles vão ter com a organização para a qual eles trabalham? Eu receio que esse vínculo fique muito fraco e que, então, se perca, vamos dizer, o compromisso coletivo de fazer alguma coisa junta. Então, eu acho que são coisas que a gente vai ter que ter muita escuta, prestar muita atenção, tentar entender o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer nos próximos tempos. Ouvindo tudo isso, eu penso no quanto qualidade de vida e bem-estar no trabalho se confundiram nesse período, então, de trabalho remoto. E como é necessário entendermos, então, as implicações que isso tem para podermos ter um retorno saudável ao ambiente compartilhado. É isso? Eu acho que a questão da qualidade de vida podia ser considerada uma questão meio óbvia, quer dizer, e até mesmo externa ao trabalho, quer dizer, eu como chefe de uma determinada organização,
o que eu tenho a ver com o que as pessoas fazem fora do local de trabalho. E a rigor, isso realmente continua valendo. Quer dizer, o que eu tenho a ver com isso é liberdade delas, é espaço delas. Só que nesse momento elas estão trabalhando para mim nas suas casas. Então eu estou invadindo as casas delas. Como que isso está sendo vivido? O que isso significa? Quando, por exemplo, num momento muito infeliz, um banqueiro disse que devia reduzir o pagamento de salário, porque os funcionários não estavam mais gastando em condução, em estacionamento e em tempo para chegar ao trabalho. Ele não pensou que as pessoas estão gastando em luz, em água, em conexão à internet, em depreciação de vários objetos que elas usam, inclusive o próprio computador pessoal. Não pensou nisso. Quer dizer, está havendo uma invasão de um espaço privado. O que isso significa? Quando a gente vê histórias de pessoas que a gente começa a conhecer um pouco a casa da outra pessoa, e a gente vê o que está por trás delas. Algumas pessoas até montaram cenários atrás, alugaram imagens para parecer que tem uma estante atrás, alguma coisa, mas às vezes você vê um gato, você vê um cachorro, vê as crianças, vê a mulher, o marido passando. Então, tudo isso daí, que significado traz? Como que isso reequaciona as relações de trabalho? Está tornando mais pessoais, o que poderia ser uma coisa positiva, ou está tornando mais invasivas, o que não é bem uma coisa positiva. Enfim, tem muita coisa que a gente tem que ouvir, que a gente tem que saber como que faz, tem que fazer pesquisa, tem que entender como que as pessoas vivenciam isso para saber qual a melhor forma de lidar com isso. Nós não podemos lidar com isso apenas voltando ao trabalho e dizendo, agora retomamos de onde estava antes, ou volta todo mundo à oficina, ao escritório, ao chão de fábrica, seja onde for, e retomamos tudo como está, ou então adotamos o teletrabalho e mantemos como permanente isso, mas sem discutir a revolução que isso representa. É um salto gigantesco na vida das pessoas. E o que esse salto está trazendo de bom e de ruim? O que as pessoas podem nos dizer? Você veja, eu estou especulando várias hipóteses, mas ao mesmo tempo eu estou procurando sempre ter a humildade de dizer: temos que escutar as pessoas para saber o que elas sentem, porque os sentimentos serão muito diferentes um para o outro. Eu especulo que muita gente está passando esse ano com medo, mas como que a gente lida com tudo isso e como que a gente vai saber de fato, da verdade, o que cada pessoa sentiu? Acho que é um gigantesco trabalho e bonito, porque isso vai mudar as relações humanas. E eu acredito que possa mudar para melhor, André. Antes de acabar aqui, gostaria de voltar então à questão da felicidade e te perguntar, em linhas gerais mesmo, o que você recomendaria para quem tem dificuldade em encontrar felicidade no trabalho? Olha, eu acho que talvez esse trabalho não seja adequado para você. Procurar outro trabalho que se adeque melhor a você, mas será que você pode? Será que você tem condições, inclusive no momento que há tanto desemprego, de mudar de trabalho? Ou então, existe uma velha sabedoria que diz: a felicidade existe quando o que a gente deseja está de acordo com a realidade externa, quando o que a gente quer dentro de nós e o que está fora dentro de nós se harmonizam. E a sabedoria diz: você mudar o que está fora para adequá-lo ao que você deseja é muito mais difícil do que você mudar os seus sentimentos para adequá-los à realidade, porque sua capacidade de interferir na realidade é limitada. E enquanto talvez você possa mexer mais com o que está dentro de você. Essa é uma velha sabedoria. Ao mesmo tempo, nós vivemos um período, sei lá, pelo menos desde os anos 60 do século XX, 1960, mas aqui, pelo menos 60 anos, em que as pessoas, sobretudo os jovens, mas as pessoas em geral, quando estão infelizes, quando estão insatisfeitas com o mundo, querem mudar o mundo. Elas não sentem mais que elas têm que acatar o que está fora, que elas têm que engolir a infelicidade, que têm que engolir os padecimentos, elas querem mudar. Então, esse é um ponto delicado, que cada pessoa tem que ver do seu jeito. Se as suas demandas são irrealistas, você tem realmente que mexer nas suas demandas. Mas se, por outro lado,
você está muito infeliz com o que você está fazendo, então talvez seja o caso de pensar seriamente: haverá outra coisa em que eu estarei feliz? Que mudança eu posso fazer para me tornar mais feliz? Agora, isso é uma coisa extremamente pessoal e individual. As outras coisas que a gente falou dizem respeito mais à organização do ambiente de trabalho. Então, o que eu estava falando antes tinha muito mais a ver com lideranças empresariais, com pessoas que têm um papel de chefia e como elas podem lidar com isso. Agora a gente está falando de cada indivíduo, cada pessoa, está feliz ou não está feliz. E ao estar feliz, o que ela pode fazer para ter esse compromisso básico, cada um tem que ter com a sua própria felicidade. Eu acho que é isso, André. E acho que a gente tem que escutar muito os próprios sentimentos e escutar os sentimentos dos outros também. Acho que essa é uma das coisas importantes para a gente ter uma relação melhor. Existe uma pergunta que uma Bienal de São Paulo colocou uns anos atrás, que era como viver juntos. No fundo, acho que essa é a grande questão. Como a gente faz para viver juntos? E acho que isso diz respeito tanto ao indivíduo, que está procurando viver com os outros, quanto ao coletivo, que está procurando organizar como essas pessoas vivem juntas de uma maneira mais feliz, mais harmônica, mais produtiva. Esse foi mais um episódio do Falação. Assim como temos aprendido com convidados que já passaram aqui pelo podcast, são reflexões assim que nos ajudam a entender melhor como pensar e como realizar ações em nosso trabalho. Te convido a não apenas ouvir os demais episódios do podcast, mas também a visitar o portal Aberj e ter acesso a cursos, publicações e informações sobre como se tornar um associado. Acesse aberj.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberj, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!